Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Satra. Nessa aula nós vamos fazer correção do exercício sobre o coeficiente angular. Na primeira questão diz, calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos, ponto E formado por 2 e 3 e o ponto B formado por menos 3 e 4. Então primeiramente aí está a fórmula do coeficiente angular, que é o YB menos o YA dividido por XB menos o XA. Agora, a partir daí, agora vamos tirar primeiramente os dados da questão. Quem é meu XA, primeiramente. 2. Quem é meu YA. 3. Quem é meu XB, menos 3. E quem é meu YB, 4. A partir daí, agora você vai fazer a substituição. Feita a substituição, fica no caso 4 menos 3 sobre menos 3 menos 2. O resultado seria 4 menos 3 dá 1, menos 3 com menos 2, menos 5. Fazendo aí no jogo sinal, o resultado do coeficiente angular é menos 1/5. Questão número 2. Encontre a equação de uma reta com coeficiente angular m igual a 3 sobre 2, sabendo que ela passa pelo ponto A, que é formado por 5 e 7. Aí nós temos a fórmula aí, né? Que é nós multiplicar o valor de m pela a distância dos valores de x, que aí eu tenho x final menos o x inicial, é a mesma coisa do xb menos o xa. Igual, eu tenho o y final menos o y inicial, é a mesma coisa do yb menos o ya. Substituindo aí agora, né? Lembrando que na questão nós tínhamos o seguinte o seguinte dado. Nós temos o valor de m, que é 3 sobre 2. Nós temos o valor do xa, que é 5. E nós temos o valor do YA, que é 7. Então, se nós temos o YA e o XA e o YA, é a mesma coisa de nós ter o X inicial e o Y também inicial. A partir daí, agora nós vamos fazer, ainda tem a questão da multiplicação. Então, como resultado aqui, nós fizemos a substituição, aliás, m está substituído por 3 sobre 2. O x inicial está substituído por 5 e o y inicial está substituído por 7. Esse 5 e 7 é o ponto da questão. A partir daí agora nós vamos fazer o que? A multiplicação desse parênteses. Esse cara aqui eu posso multiplicar com todo o parênteses. Então o resultado que fica, então se eu tenho 3 sobre 2 vezes x, dá 3 sobre 2x, mais por menos dá menos, 3 sobre 2 vezes 5 dá 15 sobre 2, porque eu multiplico 3 vezes 5, que dá 15, e conservo o denominador, que é o 2. O restante depois da igualdade permanece. Agora eu vou fazer o que? Trazer tudo para antes da igualdade, como eu fiz aí. O que você tem que observar agora? Então, como eu trouxe tudo para antes da igualdade, o que estava antes permaneceu com o mesmo sinal. Então, como o Y e o 7 vieram para a igualdade, então eles trocaram o sinal. Estava mais Y, veio menos Y. Estava menos 7, veio mais 7. Então, agora vamos apenas simplificar, bem aqui agora. Ou seja, reduzir os termos semelhantes. Então, se nós for observar nesse caso bem aí, por que é que ficou esse resultado? Aí que eu circulei agora. Pode observar que lá eu trazendo bem para cá agora. Fica 3 sobre 2x. O menos o y eu repete. Agora pode observar que eu tenho quem? Menos 15 sobre 2 e mais 7, igual a 0. Agora eu posso repetir isso aqui, que só tem ele, menos o y. Aqui agora chegou no ponto x da questão que eu tenho que resolver.
esses dois termos. Eu tenho o menos 15 sobre 2 e o mais 7. Primeiramente, vamos observar. Se eu tenho 15 dividido por 2, dá mais que 7. Ou seja, dá 7 e sobra 1 meio. Então, nesse caso, eu vou repetir o sinal de menos. Como vai sobrar 1 meio, só eu abaixar 1 sobre 2 igualar a 0. Que esse resultado aqui é esse mesmo aqui, ó. Apenas eu acrescentei alguma passo que eu vejo que era necessário, essa resolução bem aqui, ó. Então esse resultado aqui deu 1 meio porque o maior é o 15 sobre 2. Então, você vê o sinal de menos. Se você tem 15 dividido por 2, dá 7 e sobra 1 meio. Uma questão, a próxima questão agora, a terceira aqui. A reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento AB com A igual a, o ponto é formado por 0 e 3 e o ponto B por 5 e 0. Tem qual coeficiente angular? Então, nesse caso aqui é uma questão objetiva, ou seja, vai ser de marcar. Primeiramente, ela tem o ponto de origem, ou seja, nós já temos um ponto que é 0 e 0. E o outro ponto nós vamos encontrar através do ponto médio. Então, vamos aí. Como calcular o ponto médio, primeiramente? Aí a fórmula do ponto médio. Ponto médio é você somar duas abscissas, ou seja, os dois valores de x e dividir por 2. E somar os dois valores das ordenadas e também dividir por 2. Ou seja, somar também os dois valores de y e dividir por 2. Nesse caso aí, nós temos o seguinte, ó. Vamos identificar aqui primeiramente quem os valores. Então vamos lá, xa é 0, xb é 5, o ya é 3 e o yb é 0. A partir daí agora vamos substituir. Feita a substituição, não é isso? Fica no lugar do xa 0, xb 5, ya 3 e o yb 0. Então, fazendo a soma aí agora, nós temos o seguinte: 0 mais 5 dá 5, 3 mais 0 dá 3. Aí isso daí vai dividir por 2. Cada um é dividido por 2. Então, nesse caso aí, nós encontramos quem? O ponto médio da questão. Então, se nós encontramos o ponto médio, nós encontramos o segundo ponto. Por que o segundo ponto? Porque o ponto inicial seria o ponto de origem, que era o ponto 0. Então, nesse caso aí, agora vamos calcular o coeficiente angular pelos pontos 0 e 0, que era o ponto de origem, e o ponto B, que foi o último ponto que nós encontramos através do ponto médio. Através disso aí agora, está aí a fórmula para calcular o coeficiente angular. Vamos tirar aqui agora os dados da questão. Os dados da questão vamos encontrar aqui agora quem é xa. xa é 0. O ya também é 0. O xb na questão, o xb é 5 sobre 2. E o yb é 3 sobre 2. A partir daí agora, nós já podemos fazer a substituição. Então, ficaria nesse caso quem? 3 sobre 2, né? Menos 0, dividido por 5 sobre 2 menos 0. Então, bem aqui agora, se nós for fazer essa subtraçãozinha bem aqui, quando nós for tirar de 0, o resultado fica eles mesmos. Então, fica 3 sobre 2, dividido por 5 sobre 2. Então, o resultado, no caso, nesse caso aí eu teria bem aqui, eu vou mostrar para vocês, a divisão de duas frações,
Então, nesse caso aí, como nós temos a divisão de duas frações, eu vou pegar a primeira, que é 3 sobre 2, e em vez de dividir, eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Como a segunda é 5 sobre 2, então fica 2 sobre 5. Aqui agora só eu multiplicar o numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 2 dá 6, e 2 vezes 5 dá 10. Ainda podendo simplificar, ou seja, dividir tudo por 2. Nesse caso aqui dá 3 e embaixo dá 5. Aqui será o resultado final. Porque ó, ficaria 6 sobre 10 e 3 sobre 5. Então, nesse caso aí, a questão terá como alternativa correta, se vocês for observar, o resultado que nós encontremos estará na letra A, que será a alternativa correta. Agora nós vamos para a quarta questão. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, que é formado por 3 e 5, e que possui uma inclinação de 45 graus. Aí a fórmula, né, de calcular a equação, né? Aqui agora vamos identificar algum dado que é necessário. Então, XA é 3 e o YA é 5. Que aqui é a mesma coisa do início, né? Que é o X inicial e o Y também inicial. E nós temos também vamos identificar quem é M. M é igual a tangente do alvo, que ela é igual a 45 graus. Que a tangente de 45 ela é igual a 1. Então a tangente de 45 graus ela é igual a 1. Onde M é igual a tangente. Aí bem, agora feita a substituição, não é isso? M é 1, X repete, menos, o X0 é 3, igual, o Y repete, e o Y0 é 5. A partir daí agora nós podemos fazer a multiplicação, fazer bem aqui para vocês. Ó. Eu tenho um que eu vou multiplicar com parênteses. Então qualquer valor multiplicado por 1, o resultado é ele mesmo. Então ficaria quem? X menos 3 igual Y menos 5. Vou trazer agora tudo para antes a igualdade. O que estava antes repete, o que estava antes permanece com o mesmo sinal. E o que vem de depois para antes vem de sinal diferente. Como nesse caso bem aí, ó. Então, mostrar bem aqui para vocês. Como esses dois bem aqui, ó, já estava antes, permanece com o mesmo sinal. Já esses dois depois, ó, como eu vinha de depois para antes, mudaram o sinal. O Y estava mais, veio menos. O 5 estava menos, veio mais. A partir daí agora eu vou reduzir os termos semelhantes, quando for necessário. O valor de X repete, que era só 1. O valor de Y também só era 1, repete. Agora eu tenho aqui menos 3. Tem menos 3 com mais 5. Resumindo, resultado é mais 2. Então, nesse caso aí, a equação da reta que passa pelo ponto inicial, 3 e 0, e possui inclinação de 45 graus, que a tangente de 45 é igual a 1. Então, nesse caso aí, será quem? X menos Y mais 2 igual a 0. É isso que eu tinha para repassar nessa correção dessa atividade de hoje, e até a próxima aula.